A gente acha que sabe com quem está falando, mas às vezes a verdade pode ser o seu pior pesadelo. Essa história começou em uma noite qualquer de insônia, quando eu comecei a dar uma olhada em perfis num aplicativo de namoro. Foi lá que eu vi Paula, ou pelo menos esse era o nome que aparecia no perfil dela. A presença dela parecia de outro nível, sabe? Uma categoria à parte. As fotografias eram impecáveis, e a biografia dela falava sobre sua experiência trabalhando em bares e que fazia faculdade de pintura. Ela era o tipo de pessoa que, quando você olha, é difícil imaginar que existe uma história oculta por trás de cada sorriso. O olhar dela tinha algo que te prendia, como se você soubesse que existia muito mais ali do que era aparente. Eu deslizei para a direita sem pensar muito e, para minha surpresa, o match veio rápido. Eu simplesmente não conseguia acreditar. Eu estava diante de uma oportunidade única, o tipo de coisa que aparece e você não quer perder de jeito nenhum. Tentei manter a calma, então me segurei para não mandar uma mensagem assim que a combinação apareceu. Um dia inteiro se passou e, no final, eu criei coragem. Oi. Mas o silêncio foi minha única companhia. O pânico começou a tomar conta de mim, e eu senti que tinha estragado tudo antes mesmo de começar. Pelo menos foi o que eu pensei. Revirei 1000 vezes cada possível erro que eu poderia ter cometido, procurando o jeito exato em que eu tinha falhado. E se eu devesse ter dito outra coisa? Não sei. Algo mais original, talvez. Só depois percebi que não fazia sentido culpar um simples detalhe de protocolo. Passou 1 hora e de repente meu celular vibrou. Era uma notificação do Tinder com o nome de Paula. Oi, tudo bem? Dizia a mensagem. Aquilo me encheu com aquela mistura estranha de empolgação e nervosismo que envolve a gente no início. E foi assim que nossa conversa começou. Conversamos sobre coisas leves, hobbies, interesses, relacionamentos antigos, tudo. Falamos sobre o que a gente gostava, no que nos fazia rir. E pouco a pouco eu senti que a conhecia, ou pelo menos que a conhecia bem o suficiente para começar a ficar curioso. Em poucos dias, a conversa foi se desenrolando com a naturalidade de um papo de bar à meia-noite, sem esforço nenhum. Ela me disse que seus pais eram separados e que morava com o pai, trabalhando em 2 empregos para se sustentar e para ajudá-lo. Contava coisas que na aparência pareciam simples, mas que iam deixando um rastro de verdade nas entrelinhas. Acontece que ela tinha algo em comum comigo. Uma experiência com um cara que também se chamava Eduardo, como eu. E desse jeito, tudo parecia se encaixar. Chegou o momento em que eu propus que a gente se encontrasse pessoalmente. Existe a possibilidade da gente se ver para tomar alguma coisa? Um café, talvez? A resposta dela foi curta, mas clara. Com certeza. Meu coração deu um pulo. Eu não esperava que ela aceitasse tão rápido. A gente trocou nossos números e continuou conversando por dias, planejando um encontro em um bar de coquetéis em Wisconsin, às 8 da noite. Naquela noite, desci do ônibus e comecei a caminhar em direção ao lugar, com as mãos suando e o peito batendo acelerado. E se ela não gostasse de mim? E se eu não estivesse à altura? Havia tanta expectativa dentro de mim que eu não conseguia controlar os nervos. Na frente do bar, antes de entrar, combinamos por mensagem de nos encontrar na entrada. Foi aqui que as coisas começaram a ficar estranhas. Paula não me escreveu muito naquele dia. Eram frases curtas e longos silêncios entre as respostas. Eu imaginei que ela devia estar nervosa, assim como eu. Eu esperava, talvez, que fosse ela quem me desse um sinal, que me dissesse que estava tudo bem. Enquanto eu esperava do lado de fora, de repente meu celular vibrou com uma nova mensagem. Amor, acabei de passar por você. Você é muito mais gato pessoalmente. Fiquei tão nervoso que não consegui nem dizer oi. Levantei o olhar e verifiquei a rua. Havia alguns poucos estudantes e algumas pessoas mais velhas voltando de um teatro ali perto. Tentei ver se conseguia localizá-la de alguma forma, embora soubesse que o mais importante era que ela estivesse ali, que não tinha levado um bolo.
Onde você tá? Quero te ver, respondi com toda a timidez de um primeiro encontro, mas não houve resposta da parte dela. Escrevi de novo. Você tá de brincadeira comigo? Nada. Talvez tenham feito uma pegadinha comigo, pensei. Afinal, uma garota tão atraente como Paula talvez não tivesse interesse real num cara como eu. O celular tocou de novo naquele momento. Por favor, me perdoa, mas só isso. Naquele momento, as circunstâncias não ajudavam. A rua estava escura e quase não havia ninguém. Olhei ao meu redor, procurando qualquer rastro que se parecesse com o da mulher da foto, tentando me convencer de que tudo não passava de um mal-entendido. Então, de repente, na esquina mais próxima, vi a silhueta de alguém parado embaixo de um poste de luz fraco. Não dava para distinguir os traços claramente. Era apenas uma figura com uma jaqueta preta longa e o capuz levantado. Não podia ser Paula. Lentamente, coloquei a mão no bolso e enviei uma mensagem em branco, mantendo o olhar fixo naquela silhueta. Nesse exato momento, a pessoa tirou o celular do bolso e a tela iluminou parcialmente seu rosto. Mesmo à distância, pude ver um sorriso estranho se formar na escuridão. Quer saber? Dane-se isso, pensei, e me afastei na direção contrária. Mal tinha dado alguns passos quando uma nova mensagem chegou. Por que você está indo embora? Não me achou bonita? Aquilo foi o suficiente para mim. Eu sabia que estavam tirando sarro da minha cara. De repente, me senti um completo idiota. Eu só pensava em voltar para casa, em esquecer o que tinha acontecido. Mas outra mensagem chegou. Eu sou uma garota bonita, você vai ver. Um arrepio percorreu minha espinha e eu me recusei a responder. Podia imaginar uma pessoa desconhecida me enviando essas mensagens e transformando meu medo numa brincadeira cruel. A imagem que eu tinha de Paula se desfazia a cada segundo que passava. Eu caminhava para casa com a sensação de que alguém estava me seguindo. Ou talvez fosse só a minha mente me pregando uma peça. Eu não queria ter certeza, mas de qualquer forma, entrei em casa rapidamente e, num pulo, fechei a porta com força. Tranquei e verifiquei se todas as janelas e portas dos fundos estavam bem fechadas. Eu precisava dormir, embora a imagem daquela noite ficasse rondando minha cabeça. O descanso não veio fácil. Minha mente continuava reproduzindo a imagem daquela figura na rua, mas finalmente consegui pegar no sono. Por volta das 4 da manhã, meu celular me acordou de novo com sua vibração. A tela me cegou por um momento e tive que me acostumar com a claridade. Era Paula, ou parecia ser. Abri a mensagem e, para minha surpresa, vi uma foto. Era uma foto do meu quarto, tirada da porta. A imagem mostrava minha cama e eu, dormindo nela. Alguém tinha entrado em casa enquanto eu dormia e registrado aquele momento. Abaixo da foto, um texto. Olá, meu belo adormecido. Meus olhos se moveram imediatamente em direção à porta do quarto, que naquele instante estava completamente aberta. Eu lembrava de tê-la fechado antes de ir para a cama. Que diabos é isso? Pensei. A luz do corredor iluminava parte do cômodo, deixando sombras nos cantos. Sentei na cama, ainda desorientado, com o olhar fixo na porta aberta. Do corredor, uma sombra escura parecia se mover lentamente, e de repente, uma figura apareceu no vão da porta. Eu gelei ao vê-la. Um homem usando um vestido rosa que ia até os joelhos. Era uma presença estranha, completamente deslocada, daquelas que não deveriam existir na realidade, com uma pele esquisita e uma peruca loira que parecia já ter visto dias melhores. Seus olhos, grandes e abertos, me observavam sem piscar. O silêncio era total, quebrado apenas pela respiração pesada daquela presença que avançava com um passo trêmulo. Ele se aproximou e um sorriso largo, quase caricato, se desenhou em seu rosto. Meu coração disparou, mas eu ainda estava tentando processar a situação surreal. Olha para mim. Eu não sou linda? Ele disse com aquela voz rouca que parecia não pertencer a ninguém que eu conhecesse. Eu não encontrava palavras.
O medo foi tomando conta aos poucos, fazendo com que cada músculo do meu corpo ficasse rígido. Queria perguntar quem ele era, como tinha chegado ali, o que estava fazendo, mas as palavras não saíam. Oi, eu sou Paula. Por que você está agindo como se não me conhecesse? Acrescentou ele, ou a figura, ou seja lá o que fosse aquilo. Meu corpo começou a tremer sem controle e de repente me dei conta de que não sabia se o homem estava armado ou não. Era eu contra ele naquela história. Não havia vizinhos para quem eu pudesse ligar, nem ninguém que pudesse vir me ajudar da segurança de uma vizinhança movimentada. Minha casa ficava nos arredores, em campo aberto, a uma distância considerável da cidade e a uns 3 ou 4 quilômetros de estrada até o primeiro vizinho. Essa foi a primeira vez que eu percebi a desvantagem que era morar longe de um bairro sempre ativo. Você não respondeu minha pergunta. Você não me acha linda? Ele repetiu, como se a pergunta fechasse uma lacuna na conversa. Olha, tá claro que isso foi um mal-entendido. Você precisa ir embora. Respondi tentando manter a calma. Ok, ele me respondeu com a mesma voz estranha. Eu tô te avisando pela última vez. Sai da minha casa ou eu vou chamar a polícia. E como você chamaria? Usando sua vozinha de garota? Nesse momento, o homem levantou a mão com cuidado e, para o meu horror, ele estava segurando uma chave de fenda que provavelmente trouxe para forçar a entrada da casa. Não era o tipo de arma que você espera, mas nem por isso deixava de ser intimidante. De repente, ele se aproximou com uma agilidade desajeitada e, com um movimento desagradável, mostrou a ferramenta de forma claramente insinuante, fazendo movimentos obscenos com ela, colocando-a na altura de suas genitais. A cena se tornou cada vez mais surreal e caótica. Ele falou sobre nos amarmos, sobre se sentir correspondido e que o nosso lance seria épico, um tipo de relacionamento que não fazia sentido algum, muito menos ali e agora. De repente, ele pulou em cima de mim, mas graças a eu estar muito atento a cada um de seus movimentos, consegui desviá-lo antes que ele me derrubasse na cama e saí correndo do quarto. Corri com toda a força das minhas pernas em direção à saída da casa, tentando não olhar para trás e desejando que a distância fizesse o resto por mim. Mas então eu o ouvi, o som de seus passos, que continuavam me perseguindo pelo corredor. Ele estava perto demais, então era inevitável que me alcançasse. Eu sabia que não chegaria até a porta. Naquele momento, desesperado, tomei uma decisão. Eu tinha que enfrentá-lo. Embora estivesse morto de medo, me lancei em direção a ele e começamos a brigar. Minha intenção era tirar a chave de fenda dele, mas o cara acabou sendo mais forte do que eu pensava. Ele tentou me ferir com a ferramenta várias vezes e quase conseguiu em algumas delas. Agradeci naquele momento por não ser uma faca, porque a história teria sido muito diferente. Lutamos na sala até que finalmente consegui dar um soco no rosto dele que o deixou atordoado. E foi então que eu tirei a chave de fenda dele. Depois corri para a cozinha, peguei a maior faca que encontrei e o ameacei com ela enquanto ligava para a polícia. Enquanto a polícia não chegava, ele permanecia imóvel, caído no chão. Eu, tremendo, olhava impaciente para a janela de vez em quando, até que finalmente vi as luzes da viatura aparecendo na entrada. Quando chegaram, os policiais algemaram o cara e o levaram. Os agentes me explicaram que aquilo não era um simples caso isolado de violência. Eles já tinham outras denúncias similares de homens que foram contatados no Tinder por uma suposta garota e que depois acabaram sendo atacados por esse mesmo homem vestido de mulher. Mas ele sempre conseguia escapar antes que pudessem pegá-lo. Depois disso, decidi apagar o aplicativo de namoro e até hoje nunca mais voltei a usar. De vez em quando, a ideia de baixar o aplicativo de novo até passa pela minha cabeça, de tentar a sorte nesse mundo online. Mas aí, a lembrança daquela noite assombrada com Paula vem com tudo, e qualquer vontade de arriscar desaparece na mesma hora.
Eu não sabia, mas aquela tarde que se estendeu pela noite mudaria minha vida para sempre. Passei vários anos na solidão. Um homem gay de mais de 50 anos, grisalho e com a rotina típica de quem não busca compromissos. Não era fácil e também não sou muito sociável. Poucos amigos cruzavam meu caminho, mas graças a um aplicativo de relacionamento, consegui me conectar com pessoas que buscavam algo parecido com o que eu imaginava. Com o tempo, conheci alguém que era muito mais jovem do que eu, um cara muito atraente que parecia ter uns 30 e poucos anos. E algo no olhar dele despertou algo em mim que havia anos não estava presente. No começo, nossas conversas começaram como um jogo de mensagens, textos que se estenderam para conversas em outras redes sociais como Instagram e Viber, e não demoramos muito para nos ligarmos por telefone. A voz dele tinha uma profundidade que me transmitia calma e segurança, e ele se mostrava muito interessado em mim. É sério que você se sente atraído por um homem mais velho como eu? Perguntei, sabendo que era uma pergunta que poderia abalar a confiança. Claro, você tem experiência, isso é algo que eu gosto. Podia aparecer lá em casa e a gente beber alguma coisa. Não me refiro só a bebidas. Com o tempo, as ligações se tornaram mais ousadas e brincalhonas. Eu, nervoso, mas curioso, deixava que a conversa fosse por caminhos mais picantes. Quem não gosta de um pouco de agitação na vida? Tinha uma parte de mim que ficava com vergonha por causa da minha idade. Eu sentia que já estava velho para essas coisas, mas não conseguia evitar querer entrar no jogo. Aquele impulso interior, aquela curiosidade juvenil que ainda vivia em mim, reconhecia a emoção do novo. Logo vieram as videochamadas, e qualquer um diria que ele era atraente. Eu sabia que a conexão online não bastava, tinha que vê-lo pessoalmente, e nós dois concordávamos com isso. Decidimos nos encontrar para uma noite de vinhos, cinema e, como chamávamos de brincadeira, de os assuntos na minha casa. Então, preparei o apartamento com cuidado, as luzes baixas, uma garrafa de vinho aberta e a mesa pronta para conversarmos. Quando Carlos chegou, era ainda mais bonito pessoalmente, com aquele ar de perigo sedutor que sempre te deixa um pouco inquieto. Bebemos, conversamos e fomos nos conhecendo melhor. Mas à medida que bebíamos, a tensão sexual entre nós aumentava. Colocamos um filme e, de repente, a atmosfera ficou mais densa. Acabamos compartilhando um momento íntimo muito intenso. Algo espontâneo, mas breve, que deixou ambos com o coração disparado. Depois, nos deitamos na cama para relaxar, e foi então que, de repente, o desconforto começou a surgir. Quando o momento de luxúria passou, logicamente o clima esfriou e, por consequência, pode-se dizer que todos os objetivos da noite foram alcançados. Mas então, um silêncio incômodo começou a pairar ao nosso redor. Aquele constrangimento típico que às vezes surge depois da intimidade. E aí, você vai de táxi ou quer que eu te leve para a sua casa? Já é tarde, eu disse. Pensei que eu fosse ficar. Por acaso você acha que eu sou um objeto que você usa e joga pela janela? Ele me disse de forma agressiva. Uma das vantagens de envelhecer é aprender a ver a vida de uma maneira prática. Quando a gente já tem uma certa idade, aprende que os bons momentos são apenas isso. E eu não sou muito de protocolo. Eu gosto de falar na lata. Olha, eu realmente me diverti, mas só queria ter uma noite agradável. É só isso. Beleza. E acho que isso estava claro para nós dois. Você está querendo me dizer que, depois do que eu fiz, você vai me jogar na rua? É assim que você me trata? Ele me disse de forma ainda mais agressiva, e a atitude dele já estava me deixando desconfortável. Então, sem muito rodeio, eu disse: saia da minha casa ou eu vou chamar a polícia. Nesse momento, sem me dar tempo para nada, ele pulou em cima de mim e eu caí no chão. Ali, começamos a lutar. Mas claro, eu não era páreo para um garoto da idade dele, então a única coisa que eu podia fazer era tentar escapar dele e chamar a polícia. Mas era mais fácil pensar do que fazer. O tempo parecia não estar a meu favor.
Eu precisava chegar à porta e tentei. Mas como eu disse antes, ele era mais jovem e mais forte do que eu e conseguiu me derrubar de novo sem muito esforço. Lutei com unhas e dentes, tentando tirá-lo de cima de mim. Nós dois estávamos de roupa de baixo, e a transição da paixão para a agressão foi tão abrupta que me deixou desorientado. Então ele pegou um travesseiro e tentou me sufocar. E nesse momento, o medo me paralisou. Consegui, com esforço, me virar o suficiente para tentar correr em direção à saída, mas ele me empurrou de novo e me deixou atordoado no chão. Depois, ele pegou um abajur da mesinha de cabeceira e começou a me bater com fúria. Isso é a última coisa de que me lembro antes de perder a consciência. A próxima vez que abri os olhos, me encontrei deitado no chão sobre o tapete. Meu corpo estava dormente, meu rosto estava cheio de sangue e minha cabeça doía pra caramba. Quando tentei me mover, a dor era tão forte que não consegui me levantar imediatamente. Precisei de muito tempo para conseguir me levantar sem que a tontura me fizesse desabar de novo. Eu ainda estava de roupa de baixo e olhei ao meu redor, mas ele não estava em lugar nenhum, tinha ido embora. Foi então que me dei conta de que também estavam faltando algumas coisas, como meu telefone celular e meu notebook. Todas as gavetas estavam no chão e as portas do armário abertas. Naquele momento, descobri que ele tinha me roubado enquanto eu estava desacordado. Logicamente, liguei para a polícia e a polícia chegou alguns minutos depois, junto com a ambulância. Os médicos me atenderam de imediato e felizmente eu não tinha fraturas, apenas cortes e machucados na cabeça e no rosto. Eu dei a descrição aos agentes o melhor que pude, mas quando tentei mostrar a eles o perfil dele no aplicativo, ele tinha desaparecido por completo. O cara me disse que se chamava Carlos, mas esse provavelmente não era o nome real dele e nunca descobriram seu paradeiro. Desde aquele episódio traumático, decidi que os encontros virtuais não faziam mais parte da minha vida. Hoje, prefiro a solidão à incerteza de não saber com quem realmente estou lidando por trás de uma tela. Você realmente sabe quem está deixando entrar na sua casa? Às vezes, um simples clique no celular pode abrir a porta para o seu pior pesadelo. Há alguns anos, eu costumava usar bastante aplicativos de encontros. Usava principalmente um que era parecido com o Tinder, mas focado no público gay. Esse tipo de aplicativo tinha simplificado tanto as coisas que tudo parecia simples demais. Quando sentia vontade, não era nem preciso sair de casa. Era só deslizar o dedo algumas vezes, uma mensagem aqui, uma conversa rápida ali, e em questão de horas, você já estava completamente exposto com uma pessoa desconhecida. Naquela época, a vida parecia se mover num ritmo que não exigia compromissos, só encontros passageiros. Eu preferia manter tudo no meu próprio território, sabe? Que viessem até minha casa sem complicações. Por muito tempo, essa dinâmica funcionou para mim. Eu tinha aprendido a evitar que a ideia de um relacionamento complicasse minha vida, a evitar que alguém entrasse de repente no meu mundo e bagunçasse tudo. Mas tudo mudou naquela noite, quando apareceu um cara chamado Fernando. No começo, não vi nada de muito chamativo nele. Na verdade, achei ele até meio discreto e simples, sem nada que se destacasse de verdade. Mas talvez eu estivesse numa fase em que o que importava era a diversão, e não tanto a aparência. Não pensei muito sobre isso. O perfil dele dizia que queria se divertir e que estava disposto a vir até mim. Então mandei o endereço e me preparei para recebê-lo. Mas, no momento em que abri a porta, eu soube que tinha cometido um erro. Fernando causava uma impressão bem estranha pessoalmente, diferente da neutralidade que transparecia no aplicativo. Não que ele fosse feio, mas a presença dele tinha um clima estranho que não combinava com a ideia de uma visita casual. Ele ficou ali, parado em silêncio,
com uma roupa simples, que não parecia ter sido escolhida com cuidado, e um cachecol que parecia mais um acessório fora de lugar do que uma peça de roupa. Naquele momento, não senti a menor vontade de deixá-lo entrar, mas mesmo assim eu o fiz. Também não esperava que aquilo fosse se tornar algo além do de sempre. Dentro de casa, Fernando não demonstrou interesse em tirar a jaqueta de imediato, nem em se sentar de forma relaxada. Ele mal olhou ao redor e, sem perder tempo, comentou que eu tinha um bom lugar para ficar confortável e pediu para usar o banheiro. Eu apontei onde ficava, no fim do corredor, e me ajeitei no sofá. Tinha preparado uma garrafa de vinho e 2 taças na mesinha de centro, como costumo fazer quando recebo visitas. Eu esperava que ele voltasse para abrirmos a garrafa e brindarmos naquele pequeno ritual que dá um certo prazer às noites. Minha intenção não era nada demais. Era a de sempre, ter uma noite sem complicações. Pensei que talvez o tempo que ele demorasse no banheiro seria de alguns segundos, talvez 1 minuto, e então poderíamos começar. Mas os minutos foram passando e nada dele. Comecei a me perguntar que diabos ele estava fazendo lá dentro por tanto tempo. Então me levantei para ver o que estava acontecendo. A porta do banheiro estava fechada e a luz acesa, mas não dava para ouvir o barulho do exaustor nem da água correndo. Cheguei mais perto, bati na porta e perguntei se ele estava bem, mas só recebi o silêncio como resposta, seguido por uma batida vinda do meu quarto, que ficava bem em frente. Fui direto até lá e ele estava ali, completamente vestido, pegando objetos da minha mesinha de cabeceira e guardando no bolso. Meu iPad estava claramente por debaixo do casaco dele. "Que diabos você está fazendo?" Eu gritei surpreso e ele, com toda a cara de pau do mundo, me respondeu. Eu estava perdido. Sim, como não? Naquele momento eu pulei para cima dele e comecei a arrancar minhas coisas de volta. Ele estava muito enganado se pensava que podia entrar na minha casa e me roubar assim, tão fácil. A nossa briga deixou claro que não seria possível ser razoável com ele. Então eu o encarei nos olhos e exigi que fosse embora, repetindo que não queria nenhum tipo de conflito, só que ele sumisse da minha casa, senão eu ia chamar a polícia. Finalmente, depois de vários momentos de tensão, ele deu o primeiro passo para sair do meu quarto. Por um instante, pensei que pelo menos o veria sair pela porta e a noite poderia voltar ao normal. Mas a realidade me atingiu com força de novo. De repente, Fernando enfiou a mão na parte de trás da calça e tirou uma pistola pequena. Eu não queria chegar a esse ponto, mas você não me deixou outra alternativa, ele disse, apontando para o meu peito. Naquele momento, as coisas tomaram um rumo completamente diferente. Fernando me manteve sob a mira da arma, enquanto pegava minhas coisas e caminhava em direção ao corredor. Quando chegou na porta, ele me disse que se eu gritasse ou tentasse fazer alguma besteira, ele ia atirar em mim. E com o cano de uma arma apontado para o meu peito, é claro que eu não tinha outra opção a não ser obedecer. Tive que ficar paralisado e completamente impotente enquanto aquele desgraçado ia embora da minha casa com um monte de objetos de valor. Eu me senti muito frustrado. Assim que ele saiu, procurei meu celular para ligar para a polícia, mas percebi que ele também tinha levado. E como eu não tenho telefone fixo, tive que ir até um vizinho para pedir o dele emprestado e passar pela vergonha de ter que explicar toda a situação. Infelizmente, eu nunca recuperei minhas coisas, e o perfil do Fernando foi apagado do aplicativo. A descrição que eu tinha dele era bastante vaga, e eu nem sabia se aquele era seu nome verdadeiro. Então, era muito pouco o que eu podia ajudar na investigação. No final, nunca mais tive notícias dele e a polícia jamais me ligou para dar qualquer informação. Então, presumo que nunca o pegaram. Depois disso, minha relação com esses aplicativos mudou completamente. Continuei usando, mas com uma paranoia que antes não existia.
Nunca mais convidei ninguém para a casa de primeira. Passei a marcar encontros apenas em lugares públicos e, quando as coisas evoluíam, preferia pagar um motel. A sensação de vulnerabilidade que aquela noite me trouxe nunca mais me abandonou completamente. Toda vez que alguém novo aparece na minha vida, uma parte de mim se pergunta: será que essa pessoa é quem diz ser? Ou é apenas mais um Fernando esperando a oportunidade certa? Você já se sentiu tão sozinho a ponto de confiar em um completo estranho pela internet? Às vezes, a tela de um computador pode esconder perigos que nem imaginamos. Sempre me considerei uma nerd, uma leitora voraz, apaixonada por jogos de RPG na internet e, principalmente, encantada com as possibilidades que a escrita me dava. Eu crescia em um lar que parecia seguro, mas que às vezes sentia como uma jaula de cristal. Nesse mundo digital, encontrei uma rota de fuga, um lugar onde podia ser criativa e ao mesmo tempo me entender melhor. Era o meu refúgio, um fórum de RPG onde os usuários criavam histórias e personagens, davam risada, discutiam e se apoiavam. Foi nesse fórum que conheci um rapaz que se apresentava como César. Ele dizia que tinha 17 anos e estudava em uma escola de ensino médio em Washington, enquanto eu morava na Califórnia. Tudo parecia muito normal no começo. Eram horas de conversa, mensagens que não paravam de chegar e fotos que iam e vinham entre as telas iluminadas dos nossos computadores. Com o tempo, o que começou como uma interação divertida entre personagens acabou se tornando um tipo de conexão real. Nós tínhamos inventado um casal de personagens que sempre terminava junto, e as minhas dúvidas sobre ele desapareciam quando ele me dizia que confiava em mim, que gostava do meu jeito de escrever e que achava linda a minha forma de ver o mundo. Na minha cabeça de adolescente, isso se traduzia em esperança. Talvez alguém finalmente estivesse me notando por quem eu sou. Talvez eu pudesse me sentir menos sozinha. Nossos diálogos se estendiam por horas. A gente escrevia mensagens longas, às vezes com poemas improvisados e outras vezes com fotos que mostravam cantinhos das nossas vidas que mal tínhamos começado a compartilhar. A coisa começou a ficar mais séria quando César sugeriu que fizéssemos uma chamada de vídeo para provar que éramos quem dizíamos ser. O motivo que ele deu era estranho. No fórum, corriam boatos sobre um usuário que era mais provocador do que o normal e que, no fim, descobriram que não era uma mulher como dizia. Eu confiava em César, então aceitei. Ele afirmou que não tinha uma câmera própria porque a família precisava do computador e ele não conseguia convencer os pais a comprar uma. E é claro que eu acreditei. Naquela época, meu irmão mais velho estava servindo no exército e isso nos deu uma brecha para fazer a chamada de vídeo sem que ninguém suspeitasse de nada. Com o passar das semanas, a interação em frente à câmera virou rotina. Eu ficava sentada e ele, do outro lado, digitando em silêncio. Ele começou a pedir coisas mais pessoais e, de um jeito sutil, mais íntimas. No início, eram gestos simples, um olhar mais sexy, um jeito de mexer os lábios. Eu pensei que era algo inofensivo. Disse a mim mesma que estava no controle e que se ele dizia que estava se apaixonando, talvez fosse verdade. Naquela época, minha autoestima era um peso para mim. Eu já tinha tido 2 namorados antes e a dor desses términos ainda estava recente. Por isso, quis acreditar que daquela vez era diferente, que aquilo podia ser real. Nós nos tornamos algo parecido com um casal, pelo menos na linguagem e nas promessas que fazíamos um ao outro através da tela. Com o tempo, César começou a exigir mais. Ele queria que eu fizesse coisas mais explícitas na câmera. Eu ficava na dúvida, mas toda vez que pensava em negar, vinha a pergunta: você me ama? Você realmente se importa comigo? As palavras dele ecoavam com força na minha mente. Ele dizia que estava apaixonado, me achava linda e que eu merecia ser feliz.
Meu reflexo no espelho não dizia a mesma coisa, mas, ainda assim, eu caía em cada elogio. Fingia que a distância física não era um problema e que nossa conexão podia se sustentar sem a necessidade de nos vermos pessoalmente. Eu repetia para mim mesma que estava aprendendo a me amar através da câmera. As coisas foram ficando mais pesadas quando ele começou a manipular minhas emoções de forma mais direta. Ele me enviava imagens e mensagens que, embora não cruzassem um limite explícito, deixavam claro que esperava algo a mais de mim. E eu, cega pela necessidade de ser aceita, acabava cedendo para evitar a raiva ou o silêncio dele. Minhas amigas de fora viam o que estava acontecendo e tentavam me fazer enxergar que aquilo não estava certo, que eu estava perdendo o controle da minha própria realidade. E embora, no fundo, eu soubesse que elas tinham razão, por algum motivo, eu continuava presa naquele jogo. Uma delas, com muita paciência, me explicou que o comportamento de César tinha traços de abuso emocional e que eu precisava cortar aquela relação antes que fosse tarde demais. Eu tentei. Disse a ele que não podia mais continuar daquele jeito, que ou ele mudava ou a gente terminava. Mas a reação dele foi violenta. Ele começou a me insultar, a dizer que eu era uma pessoa horrível e que a errada era eu. Chorei por dias, me sentindo suja e estúpida por ter permitido que aquilo acontecesse. Depois de cortar o contato, César continuou tentando voltar. Ele enviava mensagens sempre que eu ficava online, alternando entre insultos e pedidos desesperados. Às vezes, jurava que tinha mudado e que só queria estar ao meu lado de novo, sem me machucar. Em um momento, chegou a insinuar que, se não fosse por ele, poderia fazer mal a si mesmo. As palavras dele me fizeram duvidar de novo. Que tipo de pessoa ameaçaria se machucar para conseguir o que quer? Então, achando que alguém podia me amar daquele jeito, caí na armadilha da culpa. Voltei a falar com ele, de novo e de novo, com a promessa de que ele não faria nada de mal se eu lhe desse outra chance. Ele dizia que só queria ver meu rosto mais uma vez para confirmar que estávamos bem. Eu me forcei a acreditar que talvez pudesse ser diferente, que desta vez as coisas seriam diferentes se eu apenas o deixasse se aproximar novamente. Mas, assim que a conversa voltou ao normal, ele exigiu que eu fizesse coisas cada vez mais íntimas. Eu fiquei totalmente dividida. Ou mantinha o vínculo ao custo da minha segurança emocional, ou me afastava de uma vez por todas. Lembrei das palavras da minha amiga. Você é uma boa garota e merece alguém que não te manipule. Foi então que tomei a decisão de dizer não, de bloqueá-lo e de abandonar o fórum onde tudo começou. Mas, infelizmente, esse não foi o fim. César encontrou maneiras de entrar em contato novamente. Ele criava contas novas, usava outros métodos para me deixar mensagens com o mesmo conteúdo. A certa altura, ele deixou claro que estava fora de si, que tinha se perdido completamente e que eu era a responsável pela sua dor. Lembro de ter sentido uma mistura de medo e culpa, uma sensação de ter provocado uma queda que eu não sabia como consertar. Mesmo assim, mantive minha decisão de não responder mais. Mas então chegou o dia em que a história deixou de ser apenas uma fantasia de teclado. Depois da aula, enquanto eu esperava no ponto de ônibus, cercada de amigos, um carro parou por perto. Um homem se aproximou de forma brusca e me segurou com força, tentando me arrastar para o carro dele. Eu gritei com toda a minha força e felizmente outros estudantes intervieram, empurrando o homem e chamando a segurança da escola. O pessoal da escola agiu rápido e, em meio a murmúrios assustados, a situação foi controlada. Acontece que aquele homem era César. Ele tinha seguido meu rastro até a escola, descobrindo minha localização através de uma pista que eu tinha deixado em uma peça de roupa que estava usando um dia. A investigação policial revelou que César não era quem dizia ser. Ele havia mentido sobre a idade.
Na verdade, era um homem de 28 anos, embora aparentasse menos, como também havia seguido um rastro de pistas para chegar até mim. A polícia encontrou um conjunto de objetos que mostravam um plano sinistro. Cordas, fitas adesivas e uma faca, junto com objetos pessoais que mostravam uma intenção de sequestro. Durante a investigação, meus pais me explicaram que o plano dele era me sequestrar, forçar um casamento e me manter em cativeiro no porão da casa dele, para que eu nunca pudesse abandoná-lo. Um arrepio percorreu minha espinha só de imaginar. Ele tinha histórico, segundo minha mãe me contou, de um incidente grave cometido anos antes contra uma menor de idade. A imagem que ficou gravada na minha memória foi a dele sendo levado pela polícia, com o olhar fixo em mim, do banco de trás da viatura. Anos depois, ainda tenho pesadelos com essa experiência, mas aprendi a transformar o medo em uma lição. A segurança na internet é algo real e não deve ser arriscada pela necessidade de se sentir aceito. Eu mudei muito desde então. Aprendi a impor limites, a sempre verificar a identidade das pessoas que conheço online e a desconfiar de gestos que tentam preencher um vazio emocional. Minha história, infelizmente, não é a única. Encare ela como um aviso, uma experiência que ainda dói, mas que serve de alerta. Não quero que mais ninguém cometa o erro de achar que a atenção de alguém justifica se colocar em uma posição tão vulnerável. Se você desconfia de alguém que conheceu online, por favor, ouça seu instinto. A sua segurança vem sempre em primeiro lugar. Lembre-se que confiança é algo que se conquista e não que se exige. Se você está passando por algo parecido ou conhece alguém nessa situação, peça ajuda. Fale com um adulto em quem confia, com seus pais, ou procure as autoridades. Não guarde isso para você. Quando você pensa que conhece alguém pela internet, será que realmente conhece? A sensação de segurança que temos pode ser apenas uma ilusão criada por quem sabe exatamente como nos enganar. Isso aconteceu em 2008, quando eu estava indo para o 3º ano da faculdade. Eu não tinha muita experiência com encontros naquela época. Eu morava numa cidadezinha perto de Tacoma, em Washington, e estudava numa faculdade ali por perto. Estava em casa durante as férias de verão e não estava fazendo nenhuma matéria naquele ano. Eu tinha 20 anos na época. Tinha perfil em vários sites de relacionamento, mas não estava procurando nada sério. Um dia, no começo de julho, uma pessoa chamada Amanda me mandou uma mensagem falando sobre a possibilidade da gente se encontrar, já que ela morava em Tacoma e estudava na Everest College. Ela era um ano mais nova que eu e estava começando o 2º ano da faculdade dela. Dei uma olhada no perfil e tinha várias fotos, além da foto principal. Ela se interessava por arte e literatura, cursava matemática, ouvia rock alternativo e jogava futebol. A mulher nas fotos parecia muito atraente, passava uma impressão de ser real e a gente parecia ter várias coisas em comum, então eu topei. A gente começou a trocar mensagens pelo próprio site primeiro. Amanda disse que a gente podia jantar num restaurante italiano ali perto e depois dar uma caminhada. Eu achei uma boa ideia e sugeri da gente se encontrar no restaurante no sábado, às 7 da noite. Ela também disse que talvez eu pudesse buscar ela no apartamento dela, porque estava sem carro para usar no momento por causa de um acidente recente. Aquilo soou um pouco estranho para mim, e eu fiquei pensando por que ela não podia pedir para outra pessoa levar, mas, por imprudência, eu concordei em buscar e ela me passou o endereço. Eu queria parecer um cavalheiro no encontro, então concordei com essa ideia na cabeça. Tudo isso acabou sendo o meu maior erro. Depois, nós trocamos nossos números de telefone e nos falamos por ligação uma única vez. Foi uma conversa rápida, só para repassar os detalhes do encontro. Ela me disse para buscá-la na casa dela por volta das 6h30, para depois a gente ir para o restaurante às 7. Era uma voz de mulher do outro lado da linha e não parecia ser de alguém mais velho, nem nada do tipo.
Então eu não me preocupei muito. Então, no sábado, eu peguei o endereço para chegar na casa dela e fui para lá. Ela morava numa área boa da cidade, num prédio pequeno com apartamentos de 3 andares que parecia um tipo de condomínio. Quando cheguei, pude ver que a proprietária morava no primeiro andar, alugando os 2 de cima. Amanda morava no 3º andar. Tinha uma escada na lateral que levava para cada andar, mas também tinha uma porta principal no 1º andar. Quando cheguei, achei a estrutura meio estranha. Eu subi pela escada lateral até o 3º andar e bati na porta. Senti que esperei ali por uma eternidade, mas talvez tenha sido uns 5 minutos até alguém atender. Um homem de meia idade, bem grande e forte, abriu a porta com a expressão mais esquisita que eu já vi na vida. Eu não conseguiria descrever direito. Não tinha nada de bizarro na aparência ou nas roupas dele, mas ele era intimidador. Meus alarmes internos começaram a disparar, mas eu pensei que talvez fosse o pai dela. Então, ingenuamente, eu perguntei: "A Amanda está?" Mas na mesma hora, eu percebi que era melhor ir embora, então tentei me virar para sair. Assim que eu disse isso, ele me agarrou pelo braço e falou: "Eu sou Amanda." Eu era menor, mais magro e muito mais novo que ele. Então, não conseguiria me defender direito. Eu continuei tentando me soltar, sem sucesso, e comecei a gritar por ajuda enquanto ele tentava me arrastar para dentro do apartamento até que finalmente me soltou. Eu não pensei 2 vezes e saí correndo de lá. Felizmente, ele não insistiu em vir atrás de mim. Entrei no meu carro e voltei para casa. Eu estava furioso e assustado ao mesmo tempo. A sensação era de que ninguém acreditaria em mim, que ninguém faria nada. E claro, eu estava apavorado. Eu não sabia se deveria ir à polícia e contar para eles, ou o que eles poderiam fazer a respeito. Naquela noite, eu contei a história toda para o meu colega de apartamento quando voltei. Ele sabia que eu tinha um encontro, mas não sabia das circunstâncias nem quem era a pessoa. Mas ele insistiu para que eu denunciasse a polícia e que tirasse prints das mensagens entre Amanda e eu, se eu ainda tivesse, só por garantia. No dia seguinte, eu fui até a delegacia de polícia local para contar tudo e entregar os prints. Eu senti que eles receberam meu relato com uma certa desconfiança, mas disseram que iriam até a casa do cara para interrogá-lo. Depois, eles me fizeram preencher um boletim de ocorrência e agora vem a parte realmente maluca. A polícia me ligou na manhã seguinte. Eles me disseram para ir até a delegacia porque tinham informações sobre o cara. Eu fui e eles me contaram o que descobriram. O cara tinha desaparecido. Eles falaram com a proprietária e ela disse que ele talvez tivesse ido embora no meio da noite, porque o carro dele não estava mais lá naquela manhã. Eu imagino que a proprietária tinha uma chave e abriu a porta do apartamento dele. Apesar de não terem um mandado de busca, todas as coisas dele ainda estavam lá. A proprietária disse que não sabia muito sobre o rapaz. Ele parecia normal, mas não saía muito do apartamento. A polícia me aconselhou a excluir minha conta no site e a trocar meu número de telefone por precaução. E foi o que eu fiz. Eles me disseram que, por enquanto, não havia muito mais que pudessem fazer. Eu nunca mais recebi nenhum retorno ou atualização sobre o meu boletim. E nunca mais cruzei com aquele cara de novo. Olhando para trás, percebo como fui ingênuo. As perguntas ainda ecoam na minha mente. Quem estava do outro lado da linha naquela ligação? Não era gravação, porque a pessoa sabia meu nome e respondia às minhas falas. De onde ele tirou aquelas fotos da suposta Amanda? E o mais assustador de tudo, o que ele realmente pretendia fazer comigo naquele apartamento? São respostas que nunca terei, e talvez seja melhor assim. Hoje sei que a internet pode ser um lugar muito mais perigoso do que imaginamos. Há quase 3 anos eu não me envolvia com ninguém, desde que meu último relacionamento terminou da pior maneira possível. Decidi que talvez fosse hora de tentar novamente, ver se dessa vez teria mais sorte no amor.
Por isso resolvi apostar no Tinder, principalmente porque várias amigas minhas, que também são lésbicas, tiveram ótimas experiências conhecendo pessoas por lá. Depois de vários dias passando todo mundo para a esquerda, finalmente dei match com uma garota chamada Juliana. Além de muito bonita nas fotos, parecia super agradável e encantadora. Nos conectamos imediatamente por nossa paixão comum por cinema antigo, algo não muito usual. Achei incrível encontrar alguém que compartilhava essa paixão tão específica. O perfil dela mostrava muitas fotos ao ar livre. Praia, esqui, escaladas, acampamentos. Na bio, dizia ter se mudado recentemente para a cidade devido a um novo emprego bem exigente e estava tentando conhecer pessoas na região. Com isso em mente, pensei que o lugar perfeito para nosso primeiro encontro seria o cinema antigo da cidade, que exibia clássicos hollywoodianos dos anos 30. Fazia tempo que não ia lá, principalmente por falta de companhia, já que ir sozinha era meio sem graça. Propus o plano para Juliana e ela adorou a ideia. Lembro que era quarta-feira quando sugeri nos encontrarmos no sábado. Mas ela disse que não queria esperar tanto tempo para me conhecer, o que achei bem fofo e empolgante da parte dela. Mesmo assim, ela sugeriu que nos víssemos na sexta-feira, e concordei. No dia seguinte, nos encontramos no cinema conforme combinado. Ela era bonita, devo admitir, embora não tanto quanto nas fotos, mas me cumprimentou com um sorriso enorme e nos beijamos no rosto. Parecia uma garota muito encantadora e a sessão foi ótima. Assistimos Luzes da Cidade, do Charles Chaplin. Durante o filme, conversamos sem parar sobre nossos filmes preferidos da época e brincamos que talvez fôssemos almas reencarnadas de pessoas daqueles anos. Só que notei algo. No começo, Juliana parecia bem tímida e reservada, quase sempre me deixando tomar a frente e puxar assunto. Mas com o tempo, foi se soltando e ficou bem mais falante. Durante o encontro, a confiança dela aumentou muito. Tornou-se super comunicativa e carismática, a ponto de começar a compartilhar detalhes excessivos da vida pessoal. Divagava bastante, falando sem parar sobre o novo emprego, os colegas de trabalho insuportáveis e o quanto tudo era estressante. Quando o filme acabou, apesar de ter gostado da companhia, eu já estava pronta para ir embora. Mas ela, com todo aquele entusiasmo, sugeriu irmos a um barzinho antigo e meio deteriorado ali do lado para tomar alguma coisa. Até aquele ponto, estava realmente curtindo o encontro e não percebi nenhum sinal de alerta. Então, não vi problema em ir, mesmo não sendo muito fã daquele bar nem de bebida alcoólica. Mas essa decisão acabou sendo um dos piores erros da minha vida. Quando lembro daquela noite, só penso em como tudo teria sido diferente se simplesmente tivesse dito não e ido para casa. Mas como dizem, não adianta chorar pelo leite derramado. Chegando ao bar, sentamos lado a lado em bancos de madeira, cada uma pedindo uma cerveja. A música estava no volume máximo, então precisávamos ficar bem próximas para conseguir conversar. Foi aí que Juliana começou a forçar a barra de forma muito óbvia, me deixando bastante desconfortável. Começou com toques sutis, como se apoiar no meu ombro para falar no meu ouvido ou tocar meu braço ocasionalmente. Conforme a noite avançou, foi ficando mais ousada, chegando a colocar a mão na base das minhas costas e deixar lá. Não sentia nojo dela, mas não havia intimidade suficiente entre nós para esse tipo de toque. Senti que estava passando dos limites, mas não queria dar um corte direto para não criar clima chato. Então, sempre que me tocava de forma inadequada, tentava me afastar um pouco no banco, esperando que entendesse. Mas ou não captava os sinais, ou captava e não se importava com meu desconforto. Não foi só isso. Aos poucos, Juliana também começou a levar a conversa para um lado muito mais pessoal e inadequado. Fazia perguntas invasivas sobre meus relacionamentos anteriores, preferências, opinião sobre casamento, família e outros detalhes íntimos,
como se me pressionasse para arrancar informações que obviamente não queria compartilhar com uma estranha. A situação ficou tão invasiva que teve a audácia de me perguntar sobre minhas preferências na cama. Percebendo que a noite estava se tornando cada vez mais estranha, optei por respostas vagas e educadas, sempre tentando mudar de assunto, porque me sentia genuinamente pressionada. Em menos de uma hora naquele bar, a noite que era divertida virou algo tenso, desconfortável e perturbador. Por isso, assim que terminei minha cerveja, avisei que precisava ir para casa. Deixei o dinheiro no balcão e me despedi com um simples "adorei a noite, obrigada". Quando viu que estava saindo, Juliana virou a cerveja dela num gole e veio atrás, insistindo que queria me acompanhar, com a desculpa de que estava escuro e poderia ser perigoso. Eram apenas 7h30 da noite, ainda tinha claridade, e o centro é uma área super movimentada. Além disso, para ela também seria arriscado voltar sozinha. Não havia motivo para ela vir comigo, mas a insistência acendeu um alerta vermelho na minha cabeça. As perguntas, os toques e agora essa teimosia para me levar em casa. Não estava gostando nada disso. Tentei recusar educadamente, mas com firmeza. Então disse que só queria passar mais tempo comigo, que não tinha nada para fazer e que eu fora a única pessoa legal que conhecera recentemente. No fim, cedi. Mas em vez de uma caminhada agradável, andamos vários quarteirões, num silêncio super constrangedor. Só queria que aquela noite desastrosa terminasse logo. Assim que avistei a entrada do meu prédio, uns 50 metros à frente, Juliana acelerou o passo, me passou e parou repentinamente na minha frente. Mal tive tempo de reagir quando começou a perguntar se podia subir e ficar no meu apartamento. A desculpa era que morava longe, com outras pessoas, e quase nunca tinha privacidade. Fiquei paralisada. Antes que pudesse processar o que estava me pedindo, agarrou meu pulso com muita força. Enquanto tentava me soltar, Juliana implorava, num tom patético, para eu mudar de ideia e deixá-la subir. Enquanto suplicava, apertava meu braço com força crescente. Fiquei chocada com o quão forte ela era, porque por mais que tentasse, não conseguia me livrar do aperto. Naquele momento, o medo bateu forte e exigi que me soltasse imediatamente. Isso a distraiu por um instante. No segundo em que afrouxou o aperto, saí correndo em direção à entrada do prédio. Enquanto corria, podia ouvi-la me chamando, num tom que misturava assombro e súplica. Minhas mãos tremiam quando entrei no saguão e apertei o botão do elevador. Pela janela, via a apavorada Juliana andando de um lado para outro na calçada, completamente descontrolada, até que finalmente foi embora, bufando de raiva. Assim que entrei em casa, tranquei tudo e me joguei na cama, tentando entender o que acabara de acontecer. Estava em pânico. Aquela mulher era completamente louca e, o pior, agora sabia onde eu morava. Me senti uma completa idiota por ter deixado ela me acompanhar. Nos dias seguintes, não conseguia me livrar da sensação horrível de estar sendo observada em todos os lugares. Não sabia se era paranoia ou se ela realmente estava me seguindo. Meus piores medos se confirmaram numa manhã. Estava saindo para trabalhar e, ao colocar o pé fora do prédio, a primeira coisa que vi foi Juliana, sentada no ponto de ônibus do outro lado da rua. Imediatamente senti um nó no estômago e meu coração disparou. Tive uma crise de pânico. Voltei correndo para o apartamento, liguei para meu trabalho e disse que estava doente. Estava transtornada demais para conseguir trabalhar ou me concentrar. Mais tarde naquela manhã, quando finalmente consegui me acalmar, encontrei um pacote na minha porta. Tinha um bilhete escrito à mão, com meu apelido do Tinder. Mesmo sabendo que não devia, abri. Dentro havia lembranças do nosso encontro, o ingresso do cinema, uma foto do Charlie Chaplin e a selfie que tiramos esperando o filme começar. Se antes estava com medo, agora estava completamente apavorada com o comportamento doentio de Juliana.
Ela estava me assustando de verdade. Não pensei duas vezes. Naquele mesmo dia, fui direto à delegacia de polícia. Contei tudo detalhadamente e entreguei as provas que tinha. A caixa que ela deixou, nossas conversas no Tinder e as mensagens que mandou depois, que nem tive coragem de abrir. Felizmente, isso foi suficiente para a polícia localizá-la e conseguir uma ordem de restrição, proibindo-a de se aproximar de mim ou tentar qualquer tipo de contato. Mas, confesso, mesmo semanas depois do caso ser resolvido, ainda sentia aquela sensação horrível de estar sendo vigiada. Ainda olhava para trás, a cada esquina. Foi um sentimento sufocante que demorou muito tempo para desaparecer completamente. Essa experiência me transformou de forma profunda. Aprendi que os sinais de alerta existem por uma razão e que nossa intuição raramente nos engana. Hoje sou muito mais cautelosa ao conhecer pessoas novas e, principalmente, nunca mais ignoro aquela sensação incômoda no estômago que nos avisa quando algo não está certo. Às vezes, ser educada demais pode nos colocar em perigo real. Por sorte, nunca mais soube de Juliana. Mas essa história me ensinou que no mundo dos relacionamentos, confiar nos próprios instintos pode ser a diferença entre uma noite desagradável e uma situação verdadeiramente perigosa.